Olá, se você quiser verdadeiramente conhecer a Palavra de Deus, hoje é mais um dia do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, te convido a conhecer as orações dos Salmos no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram. Ouça também no Spotify. Nós vamos continuar o estudo de Mateus. Hoje é a nossa aula 5. Vamos falar sobre o Rei Manifesto. Vamos começar pela identificação do rei. No primeiro capítulo do livro de Mateus, 3 nomes distinguem o Filho de Deus. Primeiro é Cristo, no versículo 17. Está escrito assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Já no versículo 21, ele é chamado Jesus. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Já no versículo 23, ele é chamado Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sobre estes nomes, Mateus anuncia a chegada de Deus em forma humana. Ainda que o nome Jesus Cristo apareça no primeiro versículo, é só no versículo 17 que Mateus usa o nome de Cristo significando Messias ou ungido. É esta a primeira vez que o nome de Cristo é registrado assim. De acordo com o versículo 21, o nome Jesus significa Salvador. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O terceiro nome, Emanuel, é traduzido Deus conosco. Mateus apresenta, pois, o Filho de Deus sobre os seguintes nomes: Messias, ungido, Salvador e Deus conosco, indicando a chegada do Rei dos Reis. O último versículo do capítulo 1 e o primeiro do capítulo 2 narram o nascimento de Jesus. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 2, diz que ele é o Rei dos Judeus. Está escrito: onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Mas, infelizmente, foram poucos que o aceitaram como Messias, o esperado, o ungido rei. No livro de Mateus, como nos outros evangelhos, pouco se fala dos primeiros 30 anos de Jesus. No terceiro capítulo surge João Batista, o precursor de Cristo, anunciando e preparando o caminho do Filho de Deus. A ele coube o privilégio de batizar Jesus. No capítulo 1, no versículo 18 ao 25, narra o nascimento de Jesus. A semente que estava no ventre de Maria foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi o homem-Deus. Como homem, ele podia identificar-se com os problemas, dificuldades e tentações humanas. Como Deus, ele podia libertar o homem e salvá-lo dos seus pecados. O aparecimento de João Batista deu-se com um repentino som da voz de Deus. Há muitos séculos não surgia um profeta. João Batista foi citado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Surge João Batista, cheio de poder, mas com muita simplicidade, comendo gafanhotos e mel silvestre, vestido de pelos de camelo e proclamando ao povo: o rei estava chegando. No capítulo 4 é registrado o primeiro acontecimento na vida de Jesus, depois do batismo, sua tentação no deserto. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e submetido à prova. Era necessário demonstrar sua dependência do Espírito Santo. Jesus recusou-se a negociar em acordar com o diabo. Respondeu à sua tentação citando o livro de Deuteronômio, o qual é chamado por alguns de livro da obediência. Cristo foi obediente ao Pai e assim destruiu os objetivos de Satanás. Depois da tentação, o Senhor Jesus mostrou estar preparado para cumprir o desígnio de Deus, dando exemplo com a sua própria vida para socorrer e livrar os judeus e os gentios na qualidade de rei Messias.
Ele vai morar então em Cafarnaum, dando início ao seu ministério público. Nos capítulos 8 e 9 de Mateus, Jesus mostra ao povo seu poder. Cura o leproso, o criado do centurião, a sogra de Pedro, cura 2 endemoniados gadarenos e acalma a tempestade. No capítulo 9, ele cura um paralítico de Cafarnaum, a mulher enferma há 12 anos, cura 2 cegos, um mudo endemoniado e ressuscita a filha de Jairo. Demonstra sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e perdoa pecados. Mas, como se é de esperar, os religiosos do seu tempo não o aceitaram como Messias. Rejeitaram-no e começaram a planejar um meio de matá-lo, quando se sentiram confrontados com as suas mensagens. O mesmo os religiosos fizeram com João Batista, o precursor de Jesus, que por ter condenado o pecado de Herodes, o tetrarca, foi decapitado. No versículo 20 do capítulo 11, Jesus passa a pronunciar julgamento contra certas cidades. Eram cidades que tinham recebido bênçãos especiais de Deus. Tinham visto milagres e obras salvadoras do Messias. Porém, decidiram rejeitar Jesus e o seu ministério. Então Jesus passa a anunciar salvação, alívio espiritual a quem quiser, isto é, a todos que se sentirem cansados e oprimidos, desejosos da salvação de Deus. A nação que o rejeitara estava reservado futuro e severo julgamento do Senhor. No capítulo 12 fica claro a rejeição do povo quando eles confrontam o Senhor Jesus, afirmando que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, e novamente o indagam: é lícito curar no sábado? E ainda afirmaram que ele expelia demônios pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Mesmo com todas as demonstrações de poder e de amor com as pessoas, curando e abençoando as multidões, o seu próprio povo se recusa a aceitá-lo, principalmente pelos líderes religiosos, com medo de perderem os seus cargos e posição social entre o povo e o governo. Cheios de maldade, fariseus e saduceus tramam destruir as obras e o ministério de Jesus. Por isso, no capítulo 16, o Senhor Jesus alerta seus seguidores sobre o fermento dos fariseus e saduceus, pois, como ele mesmo deu exemplo dizendo: assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, estar na companhia de pessoas maldosas nos fazem pensar e agir como eles. O livro dos Salmos, no primeiro capítulo, já nos adverte dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim também está escrito em Coríntios, no capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A partir do capítulo 16 até o capítulo 20, o Senhor Jesus começa a predizer sobre a sua morte e ressurreição, a dar instruções aos seus discípulos sobre como deve ser um proceder cristão. Pregava o arrependimento e a chegada do reino dos céus. O Senhor Jesus compartilha com seus discípulos revelação sobre a edificação da igreja, dizendo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também compartilha a revelação de sua morte e ressurreição. Compartilha a revelação sobre a sua divindade na transfiguração, e dá instruções como deve ser o proceder da igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Várias instruções sobre humildade, perdão sobre pecado, quem se desvia do caminho, casamento e divórcio, ganância e etc. Agora vamos falar um pouco sobre as parábolas de Mateus, que começam a partir do capítulo 13. Nos capítulos anteriores, o Senhor Jesus já havia usado linguagem figurada ou algum tipo de metáfora para falar aos seus ouvintes. Um exemplo encontramos quando ele compara os fariseus com as serpentes, os chamando de raça de víboras. Mas somente no capítulo 13 ele começa a falar por parábolas. Primeiro vamos entender o que é uma parábola. A palavra parábola vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado, ou fazer um paralelo. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico.
O porquê das parábolas? Como Israel rejeitou o Messias, o Senhor então deu oportunidade aos gentios, ou seja, a qualquer pessoa que quisesse aceitar as suas palavras e promessas. E as parábolas são uma prova da profecia feita do julgamento sobre aqueles que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, pois o povo não tinha compreensão ou capacidade de discernir as coisas espirituais. As parábolas têm o efeito de simbolismo para conduzir as pessoas à interpretação do fato narrado. É de suma importância a compreensão daquilo do que se é dito por parábolas, senão acabaremos não entendendo o sentido do texto lido. Das parábolas relatadas em Mateus, em algumas o Senhor Jesus dá explicações detalhadas do seu significado. Para os discípulos, ele falava diretamente, pois eles criam na sua palavra e nas suas mensagens. As 4 primeiras parábolas foram transmitidas à multidão e as 4 últimas somente aos discípulos. A parábola do semeador e do joio. As 2 primeiras falam sobre a implantação do reino. A parábola do semeador, muito conhecida, demonstra como devemos conhecer bem a palavra de Deus. E é por isso que estamos estudando, para termos em nosso coração uma terra fértil. A segunda parábola, a do joio, nos ensina para sermos separados, santos e irrepreensíveis perante o mundo, pois a boa semente representa os filhos do reino, e o joio, ou a má semente, os filhos do maligno. Parábolas do grão de mostarda e do fermento. A terceira e quarta parábolas nos falam sobre o crescimento no reino, na nossa caminhada terrena para alcançarmos a salvação. O grão de mostarda, apesar de bem pequeno, será seguido de um grande e rápido desenvolvimento. Assim é a caminhada daqueles que perseveram no caminho com Cristo. Começaremos pequenos, cheios de dúvidas, com uma fé pequena. Somos bem frágeis, mas no decorrer do caminho nos desenvolvemos e começamos a crescer espiritualmente. Já na parábola do fermento, ela nos adverte sobre os falsos filhos do reino. Nos ensina a julgar o comportamento, pois segundo a palavra, uma árvore ruim não dá bons frutos. Por isso, conhecer bem as Escrituras é a nossa espada, quando nos deparamos com os lobos em pele de ovelhas. A quinta e a sexta parábola, do tesouro escondido e da pérola. Nessas parábolas, o Senhor nos mostra onde deve estar o nosso coração, que o nosso tesouro está nos céus e não nas conquistas terrenas, pois como já dizia Paulo, se esperarmos em Cristo somente nessa terra, quão miseráveis seremos. As últimas parábolas, a parábola da rede e coisas novas e coisas velhas, na parábola da rede, o Senhor nos mostra que devemos ser como os pescadores, pregar o evangelho a toda criatura e deixar o julgamento para o Senhor, que fará a separação na consumação do século. Já na curta parábola de coisas novas e velhas, o Senhor Jesus nos mostra que está anunciando coisas novas e são elas as consequências da rejeição por parte do povo que ainda estavam ligados às coisas antigas. Bem, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Me diga o que você tem achado das nossas aulas, dos estudos. Você acha que é importante conhecer a palavra de Deus? Acha que é importante saber distinguir quem é o lobo? Quem é que está ensinando bem as Escrituras? Quem são os falsos profetas? Deixa, por favor, seu comentário. Vou ainda te sugerir a ler o estudo novamente, para que fique gravado tudo o que você tem aprendido no seu coração. Quero te agradecer por ter me acompanhado e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar e Ser Cessar.